Olá, meu nome é Rubens Múzio e eu quero tratar nessa série de um elemento crucial da espiritualidade, da teologia espiritual cristã e das religiões, que é a fé. A fé. A fé dentro da espiritualidade é algo fundamental, é um elemento central, não há como a gente enfatizar demasiadamente essa centralidade da fé sem realmente perceber que ela traz fundamentos e segurança para aquela vida que se desenvolve dentro da nossa alma. A fé, a gente poderia dizer que é a mãe de todas as virtudes cristãs. É como se fosse a inteligência da alma. A fé é a inteligência da nossa espiritualidade. Ela senta no trono do coração e ela vai decidir, ela vai guiar muitas das nossas decisões e como aplicamos os nossos desejos e intenções. Inscreva-se no meu canal, participe e assista essa série sobre fé. Imagine a sua vida como sendo uma jornada de barco, né? Então você vai navegando na vida diante dos desafios contemporâneos, líquidos, como nós chamamos hoje. A fé é o timão que dá a direção ao barco. Você olha, navega, observa para onde você vai, como, e há um elemento dentro da teologia espiritual que nós chamamos fé. A fé ela acaba cobrindo, mostrando as diversas áreas da nossa vida, do nosso caráter e protegendo-nos com uma dimensão espiritual. E ela se torna, então, quando a gente pensa na jornada no barco, como a roda mestre, aquele eixo central ou compasso que ajuda a gente a observar a jornada para onde nós devemos ir, para onde nós devemos navegar. É como aquela mola propulsora central do relógio, da alma, que canaliza essa energia toda que temos dentro de nós e que nos impulsiona, então, para um determinado olhar, para uma determinada forma de ver a vida, não é? O teólogo Thomas Goodwin, ele usa uma linguagem muito forte para descrever a fé como sendo os olhos da alma. A fé é a mão e o pé da alma. Ela é aquele estômago da nossa energia e como ela se movimenta dentro de nós. O J.C. Ryle, também um teólogo do século XIX, ele descreve essa fé salvífica como sendo a mão. E ele naturalmente está focalizando aquela fé que nos impulsiona por uma espiritualidade que vai além do nosso funeral, além da terra, né? A fé é como se fosse o olho da alma, né? É aquela que observa que há uma dimensão além do visível, do palpável, do concreto, e ela crê no impossível, crê no incrível, crê no invisível, né? Ela ajuda a gente a ver aquilo dentro da nossa espiritualidade, dentro da alma, dentro do dia a dia, dos desafios que nós enfrentamos, como sendo algo concreto, palpável, apesar de ser invisível. Então a fé é que nos leva a crer no impossível. Eu sempre fiquei muito impressionado com a variedade de elementos, desafios e conceitos da fé dentro da nossa alma e também empregados na história, empregados pelos teólogos, filósofos e pelo dia a dia como a gente usa e aplica a palavra fé. E você também observa comigo a maneira tão variada com que fé é aplicada nos próprios evangelhos por Jesus Cristo. Ao centurião, aquele servo que era doente dele, Jesus fala, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Esse homem romano, esse centurião, que está distante do seu servo e longe da sua casa, ele chega até Jesus no encontro pessoal e Jesus fala, volta para casa que a tua fé aqui, presente nesse momento, afeta a vida do teu servo que está doente. Vai-te, Jesus fala, e seja feita conforme a tua fé. E o Evangelho descreve que naquele mesmo momento o servo dele, o servo do centurião, é curado.
E você observa também no encontro com aquele leproso que cai aos pés de Jesus e clama por socorro, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus imediatamente lhe concede o pedido. O texto de Mateus 8 fala sobre isso. E o homem sai glorificando já a Deus. E Jesus afirma: levanta-te, segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Olha que interessante esse conceito. Levanta-te, segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Formas diferentes com que a fé é aplicada no Evangelho diante daquela mulher que chorava, arrependida, lavava os pés de Cristo com as próprias lágrimas, enxugando com os cabelos da sua cabeça. Jesus expressa claramente: tua fé te salvou, vai-te em paz, vai-te em paz. Um dia, Jesus curou 10 leprosos de uma só vez, depois de ouvi-los clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus pede que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, e aconteceu que, ao irem, eles ficaram limpos. A um passo de fé deles vão, e naquele momento que eles estão a caminho do encontro com os sacerdotes, eles vão ficando limpos. Esse é um processo que acontece nos evangelhos. Em várias situações, a palavra fé é aplicada de forma diferente. Quando Jesus conversa com Pedro, o apóstolo Pedro, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vai estar te pedindo como trigo, e há um conflito interno, a escuridão dentro de Pedro se manifesta. Jesus fala: eu pedi a Deus para que a tua fé não desfaleça. Então esse elemento da fé é central, e Jesus sabia que a fé dele poderia se quebrar, e essa fé, quando quebra, quando ela se desconstrói dentro dos fundamentos da nossa espiritualidade, ela pode realmente nos levar ao desânimo, a desfalecer, a perder a nossa esperança, a desesperança. E é esse mal-estar da alma que muitas vezes nós seguimos e sentimos, apesar de professarmos um conhecimento intelectual das coisas espirituais, ou professarmos, temos uma fé, dentro de nós a gente não encontra a esperança, não encontra o remédio e a paz e essa tranquilidade que pode renovar a nossa fé. E Pedro, então, após décadas de experiência nesse desenvolvimento da presença da graça de Deus, ao mesmo tempo na alma em que ele lidava com o desânimo causado com a fé, ele fala: além disso, lá na sua segunda epístola, dando com diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade. Parece que a fé é o fundamento sobre o qual várias dessas coisas vão sendo construídas no desenvolvimento, na maturidade, na maturação que vai acontecendo durante a vida, durante a caminhada. Pedro não solicita que seus leitores vivessem simplesmente na prática de boas ações, dos seus próprios méritos, na aplicação das virtudes para as pessoas apenas, mas ele fala que há um fundamento nessa espiritualidade que é chamado de fé. E a gente não pode tentar negar esse aspecto fundamental da nossa espiritualidade, que na verdade fé é a própria espiritualidade, né? A gente usa a espiritualidade como um termo muito amplo que acaba encampando uma série de dimensões da alma, não é? É um conceito apenas geral. Agora nós estamos trabalhando nessa espiritualidade de uma forma mais específica, né? Essa fé que precisa estimular essa energia interior, e ela está intimamente ligada a essa energia psíquica, criativa, espiritual da nossa alma. O que vence o mundo é a fé. Como que nós podemos pensar em toda a nossa espiritualidade diante das várias outras virtudes, bens espirituais, dons que nós temos?